Olá, tudo bem? De vez em quando aparecem alguns ateus, eles dão umas entrevistas aí nas redes sociais e parece que os argumentos deles são para se levar em consideração. Porque eles falam que se Deus é amor, Ele é todo poderoso, por que Ele permite sofrimento? Por que Ele permite tantas injustiças? E realmente existe mesmo injustiças. E existem alguns exemplos de pessoas que nascem em berços de ouro, pessoas que nascem pobres, pessoas que nascem saudáveis, pessoas que nascem com defeito físico e sofrem a vida inteira com esse defeito e vai enfrentar discriminação. Então a gente pode usar vários argumentos nesse sentido. Até mesmo na Bíblia. Por exemplo, Abel foi morto pelo seu irmão Caim. Por que Deus não protegeu Abel? Afinal de contas, Abel obedeceu a Deus, mas Deus permitiu que Caim matasse Abel. A gente vê, por exemplo, a história de João Batista. João Batista era um homem de Deus que estava pregando ali a palavra de Deus, fazendo a vontade de Deus. Ele foi morto, decapitado em uma prisão. A gente vê que os próprios discípulos foram mortos. Existe relato na Bíblia de um discípulo que foi decapitado pelo Herodes. E fora a Bíblia, na tradição, fala que os discípulos tiveram mortes cruéis. Então, muitas pessoas que foram fiéis a Deus, Deus não interveio na morte deles. E muitas vezes foi morte muito sofrida. E a gente vê, por exemplo, Jesus, que era o Filho de Deus. O Filho amado de Deus, Deus permitiu que ele sofresse todas aquelas torturas. E foi torturado naquela cruz. A morte mais cruel foi para o próprio Filho de Deus. Então o próprio Deus se permitiu morrer ali, porque Jesus ele é Deus. Então por aí a gente já entende que o sofrimento é necessário para que o mundo entenda as consequências do pecado. As pessoas precisam entender isso. É por isso que Deus permite tanto sofrimento nessa terra e tantas injustiças. As pessoas têm que entender que aqui não é o nosso lugar. As pessoas precisam entender que o pecado traz consequências muito graves e que nós precisamos desviar do pecado, buscar a solução para o pecado. A gente sabe que a solução é Jesus. Quando Jesus esteve nessa terra, Jesus curou muitas pessoas, fez muitos milagres, mas muitas pessoas não foram curadas por Jesus. E também uma coisa que a gente não pode esquecer são das providências de Deus. Quantas coisas Deus fez para a humanidade. E a gente às vezes esquece da bondade de Deus. E a gente relata só as coisas ruins. As coisas que mesmo sendo ruins que Deus permite é para o nosso próprio bem. Às vezes Deus permite na nossa vida coisas porque nós estamos perdendo a nossa alma. Nós estamos nos distanciando de Deus. Deus permite que algumas coisas aconteçam porque nos ama. Porque o pai que ama o filho, corrige aquela pessoa que ele ama. O próprio pai permite algumas coisas aconteçam com o filho para que o filho possa cair em si. Imagina a história do filho pródigo. Por que Jesus contou que era parábola? Que o filho pródigo largou o pai e foi para um lugar muito distante. E o momento ele caiu em si. E quando ele caiu em si, decidiu voltar para o pai. Então é por isso que Deus permite o sofrimento. Tudo que Deus permite nessa terra é porque Ele nos ama. Mesmo quando Deus ele toma algumas atitudes, como foi no caso do dilúvio. O dilúvio ali foi pela intervenção de Deus.
aquelas pessoas morreram foi porque Deus mandou água do dilúvio. Então existe essa questão também. Muitas vezes o próprio Deus age para destruir o ser humano. Isso é uma necessidade. Talvez a gente não entenda isso como ser humano, olhando para a lógica humana, avaliando pela sabedoria humana. Você não consegue entender isso. Porque nós estamos em uma dimensão diferente. Nós nem entendemos o que é bom para nós. A gente nem entende o que é bom para a humanidade. Não há nenhuma razão para o homem questionar a Deus. Não há razão para o homem questionar a bondade de Deus, mesmo com todas essas coisas acontecendo, mesmo com os relatos bíblicos onde Deus ele teve que agir com severidade. Mas quando você olha para a cruz, quando você olha para o sofrimento de Jesus para salvar a humanidade, com o sofrimento do próprio Deus, aí todo o argumento do ateu ele fica totalmente sem validade. Esse argumento do ateu é caído por terra quando a gente entende a bondade de Deus, principalmente na cruz. A cruz tira todo o argumento sobre o que acontece nessa terra, quando Deus interfere, quando Deus não interfere. Por isso, não há nenhum motivo para a nossa fé ser abalada por esses argumentos pobres dos ateus do nosso tempo.